Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai falar sobre previdência complementar. Mas eu tenho uma informação complementar para te dar. É o seguinte, pai. Hoje a gente está começando aqui no YouTube uma playlist completa para você entender tudo sobre previdência privada. Você vai entender tudo. O que é previdência privada, como investe, como resgate, quais benefícios, tributação, PGBL, VGBL, tabela progressiva, tabela regressiva, diferimento, tudo. Tudo que você precisa saber sobre previdência a gente vai tratar nessa playlist. Esse é só o primeiro vídeo e a gente vai fazer uma introdução. E se você gosta dessa ideia, deixa aqui um comentário, deixa um gostei pra gente ir produzindo mais materiais e fica comigo até o final desse vídeo e se o vídeo fizer sentido, compartilha ele com geral, beleza? Sem mais delongas, já fiz a introdução. Vamos começar outra introdução agora, que é a introdução à previdência. Veja bem, para você entender bem como é que funciona a previdência privada, o tal do VGBL e o PGBL, sério, vai por mim. É impossível você entender bem o VG e o PG se você não entende como funciona o sistema de previdência do nosso país, tá bom? Então vou fazer uma breve introdução sobre o nosso sistema de previdência, falar um pouquinho sobre as suas regras, aí você vai entender o porquê que a previdência chama de previdência complementar, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, eu trago aqui a definição da previdência social. O INSS, ou para os mais antigos, o INPS. Se você conhece o INPS, você entrega a idade. Então, provavelmente você não deve conhecer, mas quem conhece entrega a idade aqui pra gente. Vamos lá, ó. A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários benefícios que juntos garantem a tranquilidade contra o presente em relação ao futuro do segurado e um rendimento seguro. Eu tenho aqui algumas ressalvas para falar sobre isso, né? Isso que você está vendo na tela é a definição quadrada da Previdência Social. É assim que funciona, o objetivo dela é isso. Isso aqui foi tirado do próprio site do INSS. O lance é o seguinte, né? Que de tempos em tempos, a Previdência ela precisa passar por reformas, de tempo em tempo ela passa aí por discussões. Então, em 2003, o ex-presidente Lula fez ali uma mini reforma da Previdência. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro fez também uma reforma. E essa reforma que o Jair Bolsonaro conseguiu passar em 2019, ela havia sido tentada pelo Michel Temer, ela havia sido discutida pela ex-presidente Dilma, porque as contas da Previdência Social, de um modo geral, não fecham. Tá? Você vai entender aqui, tá bom? Por isso que eu tenho algumas ressalvas com relação ao rendimento seguro no futuro, não sei. Quero dizer o seguinte, né? Você que é jovem como eu, olha eu dizendo que eu sou jovem aqui. Você que é jovem, você precisa pensar em criar a sua própria aposentadoria, que não precisa ser necessariamente através de uma previdência complementar, mas fazer ali a sua poupança, os seus investimentos, porque a previdência, do jeito que a gente conhece hoje, ela vai passar por muitas reformas até chegar à sua idade de aposentadoria, tá bom? Então, só uma reflexão, mas basicamente é isso. A previdência a gente chama de pacto social, onde a nossa sociedade assumiu esse compromisso de prover recursos para as pessoas que estão inativas, não só aposentadas, mas inativas de outras formas, tá bom? Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, para você entender, eu até coloquei aqui na minha cabeça o logo da Previdência Social lá do INSS. Eu vou explicar como é que funciona o RGPS, tá? Isso aqui, ó, é RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Ele funciona da seguinte forma, olha só. Ele é um sistema de repartição simples, que na prática significa dizer o seguinte: quem está ativo financia a aposentadoria de quem está inativo. Em outras palavras, é o seguinte: você hoje está trabalhando e você contribui lá com parte do seu salário para o INSS. Este valor que você está contribuindo não é uma grana que você está guardando para depois receber isso de volta. Não. Esse dinheiro que você está contribuindo está sendo utilizado pelo INSS para pagar a aposentadoria, a pensão de quem está
recebendo. E o que vai acontecer é quando chegar a sua vez de se aposentar, outras pessoas, os mais jovens, estarão trabalhando, financiando a sua aposentadoria. Essa, inclusive, é uma das críticas que existe ao sistema de repartição simples, principalmente quando a gente considera a situação demográfica do país. Então, o que eu quero dizer com situação demográfica é o seguinte: hoje, não é novidade para ninguém, que as famílias têm menos filhos do que tínhamos há 20, 30 anos atrás. Então, há 20, 30 anos, era comum uma família ter 3, 4 filhos. Hoje, uma família tem um e, olha lá, 2 filhos, na média, né? Existem estudos que falam melhor sobre isso. O que significa que a gente tende a ser um país cada vez mais velho, com uma pirâmide invertida, né? Mais pessoas na aposentadoria, menos força de trabalho. Isso pode comprometer a saúde do INSS. Só um adendo aqui, tá? Mas é importante você entender esse sistema de repartição simples. Depois, eu quero falar com você sobre as 3 fontes de recurso do INSS. O INSS vai pagar lá a aposentadoria de quem está aposentado. Da onde que vem essa grana? Vem, do trabalhador, ou seja, quando desconta lá do seu olerite um certo percentual de acordo com a tua renda, e esse desconto vai para o INSS para ele pagar lá os benefícios. Vem também do empregador, ou seja, o teu empregador precisa colocar um percentual sobre a sua renda e recolher. E vem também do próprio governo, com outras fontes de recursos, ou seja, com outras fontes de impostos. Aqui, me permita fazer um adendo, me permita fazer uma observação sobre isso, até para elucidar isso e você entender. Quando a gente fala assim que vem do trabalhador, bom, fica muito fácil você entender que isso é descontado lá do seu olerite. E você percebe isso, então você sente que você está recebendo menos. Mas quando a gente fala que vem do empregador e do governo, será mesmo que vem do empregador ou do governo? Deixa eu te explicar isso. É o empregador quem recolhe, ele tem que colocar lá 20% sobre o seu salário. É verdade, é o empregador que recolhe, sai do caixa dele. Mas vamos pensar aqui numa estrutura de custos que uma empresa tem de ter. Vamos pensar lá no seu Joaquim, dono da padaria, que contrata lá o padeiro para ganhar, sei lá, R$2.000 por mês. O seu Joaquim vai falar assim, eu vou pagar R$2.000 por mês para essa pessoa e eu tenho que, desse valor, pegar um percentual e jogar lá para o INSS, que é o que a gente chama de contribuição patronal. Faz sentido? É assim que funciona? É. Mas o seu Joaquim vai olhar e vai fazer o seguinte, bom, eu tenho esse custo aqui na minha padaria. Então, o que eu, seu Joaquim, vou fazer? Bom, eu vou ser obrigado a repassar esse custo que eu tenho para os meus produtos. Então, o pãozinho do seu Joaquim vai ficar um pouco mais caro para cobrir isso. Eu só estou trazendo esse exemplo para você entender que no fundo, quem paga é sempre o trabalhador. Não é, no caso do seu Joaquim, não é o padeiro, mas nós de um modo geral. O que eu quero dizer é que nós pagamos no pãozinho do seu Joaquim mais caro porque ele tem esse custo com o seu colaborador. Não estou dizendo que não tem que ter, só estou constatando. Por outro lado, tem o governo. O governo, qual que é a fonte de recurso do governo? Ora, a fonte de recurso do governo são os impostos. E quem que paga imposto? A gente. A gente paga imposto de renda, imposto que consome, etc. Tem um imposto das empresas chamado Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é uma parte do lucro das empresas que precisa ser repassado ao governo. E mais uma vez a gente entra numa reflexão. Quando uma empresa olha ali a sua estrutura de custos, ela já embute todos os custos da sua operação. E claro que ela vai embutir os custos que ela tem com impostos e tudo mais. Em outras palavras, mesmo que não seja um imposto direto no consumo, ele acaba refletindo também no preço das coisas. Deveria entrar nesse nível de detalhe? Não. Eu quero que você entenda o seguinte. Fonte de recursos da Previdência. É o trabalhador, é o empregador e o governo, certo? Mas, se a gente parar para refletir sobre isso, a gente vai perceber que sempre quem está pagando isso é o trabalhador, aquela pessoa que consome. E quando eu falo trabalhador aqui, eu não estou dizendo só aquela pessoa registrada no INSS. Aquele microempreendedor que vai lá consumir as coisas no mercado, enfim, de um modo geral, a conta sempre vem na ponta, porque o governo não cria dinheiro do nada, ele arrecada da gente. Ficou aqui a reflexão, fecho parênteses, vamos seguir entendendo o INSS, tá? Ó, um ponto importante, tá? Quando você contribui para o INSS, o máximo que você vai receber por mês de aposentadoria é R$ 6.433,57, tá? Você não recebe mais do que isso, tudo bem?
E o INSS também ele tem uma coisa que a gente chama de benefícios assistenciais. Além da aposentadoria, ele paga pensão, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio reclusão e outros benefícios. E já que eu tô aqui fazendo essas reflexões boladonas aí, de quem paga, quem não paga, eu vou trazer um outro esclarecimento para você, já que você tá vendo esse vídeo no YouTube, e a internet é um tal de um lugar para o povo colocar fake news que não é brincadeira, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma longa discussão aí na internet. Como é que pode? A gente paga aposentadoria, pensão para quem tá preso. A gente tá pagando... Calma. O auxílio reclusão, coloca uma coisa na sua cabeça. Não é todo mundo que recebe o auxílio reclusão. Não é a família de todos os presos que recebe, não. Para que a família de uma pessoa para que a família de uma pessoa que está presa tenha o direito de receber o auxílio reclusão, a pessoa que está presa, que é o segurado, precisa ser um contribuinte do INSS. Ou seja, ele tem de estar contribuindo regularmente. Se a gente parar para pensar, bandido não paga o INSS, né, pai? Então, a família dele não vai receber. Então, esse auxílio, ele existe e é importante para aquela família que, por alguma razão, ou o chefe de família, ou a chefe de família, que é uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa que contribui para o INSS, sei lá, aconteceu alguma coisa, imagina, você trabalha, se envolveu em um acidente, atropelou uma pessoa, e por isso você precisou ficar preso por um período. Como é que vai ficar a provisão da sua família? Sendo que você é um trabalhador, que tem renda regular e que paga o INSS. Então é importante só fazer esse adendo, tá? Pra gente não cair em fake news, tá? O auxílio reclusão, ele é pago para a família do detento, mas para isso, este detento tem de ser um contribuinte regular lá do INSS, tá bom? Então, entendendo aqui a dinâmica do INSS, a gente vai estar pronto para falar agora sobre a previdência privada. Mas antes de falar de previdência privada, eu quero só fazer um adendo que existe um outro regime de previdência que é chamado de... deixa eu pegar a caneta aqui e não marca texto, tá? Ele é chamado de RPPS. RPPS significa Regime Próprio de Previdência Social. Isso aqui se aplica a trabalhadores que são servidores públicos. Então você é servidor público municipal, você é um servidor público estadual ou federal, a sua aposentadoria, esse serviço não é pago pelo INSS, mas pelo regime próprio de previdência lá da autarquia que você é vinculado, ou do governo, do estado, do município que você é vinculado, tá bom? Mas ele tem característica bastante similar à do RGPS. Fechado? Podemos falar sobre regime de previdência privada? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para você a definição de previdência complementar. A gente vai ler e já tem um recado importante para você. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado regulado por lei complementar. Antes de eu explicar isso quadradão aqui, deixa eu falar uma coisa. Essa apresentação que você está vendo, ela está disponível para você. Você pode baixar gratuitamente, o link está aqui na descrição, você vai cair numa página e você vai escolher lá a aula 1 de Previdência Complementar, tá bom? E uma outra informação, se você quiser ver aulas tão completas ou mais completas do que essa, quiser estudar com a gente, contar com o meu acompanhamento, com o meu suporte da minha equipe, o nosso banco de questões completo, atualizado, a gente tem hoje quase 2.000 perguntas, juntando todos os cursos, comentadas em vídeo, questãozinha por questão. Cada uma tem um vídeo específico para ela, um painel de desempenho para você saber em que módulo você está bem, em que módulo você precisa reforçar. Tudo isso a gente tem na nossa plataforma de estudos e o convite para você estudar com a gente. O link está aqui na descrição para você conhecer os nossos cursos de CPA 10, 20, CEA, Ancord e outros cursos que a T2 tem para você, tá bom? Então vem estudar com a gente e se você tá vendo esse vídeo, já estudou com a T2, tá aqui só dando aquela revisada marota, deixa aqui nos comentários a sua percepção a respeito do nosso material, vai ser muito legal, porque assim você vai ajudar outras pessoas a decidir estudar com a gente. Fechado? Podemos seguir? Dados os dois recados, vamos lá. Vamos entender as regras da Previdência Complementar. A primeira diferença que é crucial a gente entender é que a Previdência Complementar é um sistema de capitalização.
De modo que o dinheiro que você coloca, ele é investido no mercado financeiro, tem o objetivo de rentabilizar, crescer, 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 para você receber o seu próprio dinheiro de volta. Essa é uma diferença crucial do INSS. O INSS não existe isso. O que você paga hoje já está sendo utilizado para quem está recebendo. Na Previdência Privada, não. O que você contribui hoje é seu, seu e seu. O objetivo é fazer render para você tê-lo de volta. Este é um ponto importante. E eu quero voltar no slide anterior para dizer uma coisa. Olha só a definição dele. Ele diz que, ele é um regime que será organizado de maneira autônoma em relação ao regime geral, ou seja, não tem relação. Ele é facultativo e o objetivo dele é de caráter complementar. Complementar. Por que isso? Veja, porque contribuir para a previdência oficial lá, o INSS, é obrigatório. Ou se você for servidor público, para o RPPS, é obrigatório. Mesmo que você seja um trabalhador autônomo, um microempresário, um MEI, um grande empresário, você precisa contribuir para o INSS. É obrigatório, não tem conversa, é obrigatório. Aqui não é obrigatório, é opcional. E o objetivo dessa previdência é complementar a previdência oficial. Já que é obrigatório você pagar o INSS, sim. Portanto, ao menos em tese, você vai receber do INSS lá da sua aposentadoria. Esse produto aqui serve para complementar aquilo que você vai receber, tá bom? Fonte de recursos, ou seja, o dinheiro que vai para a Previdência é apenas os aportes realizados pelo próprio investidor, tá? E aqui um ponto, que não tem limite máximo para recebimento. Então, você vai receber aquilo que você for capaz de poupar, certo? Então, você pode... Depois a gente vai ver as maneiras de receber, sobre tipos de renda, etc e tal, mas o fato é que quanto mais você acumular, mais você vai receber. E não há limite aqui, tá bom? E aqui tem um ponto que é importante, que ele tem uma coisa chamada de cobertura de seguridade. O que eu quero dizer com isso é que ele tem características de seguro de vida, com cobertura em vida. Então, para quem contribui para um plano de previdência complementar, um PGBL, um VGBL, existe toda uma característica fiscal e sucessória que é muito parecida com o seguro de vida, tá bom? O que significa dizer que os impostos, eles são diferentes dos demais investimentos, tá? Essa característica sucessória significa dizer que, em caso de falecimento do titular, os beneficiários podem receber o dinheiro que está poupado lá sem entrar em inventário. Tudo isso a gente vai entrar em detalhe nas próximas aulas, tá bom? E também é importante, tá? Ele tem um lance de benefício fiscal, que ele permite o abatimento de imposto de renda. Claro que o único plano que permite isso é um plano chamado PGBL. Eu vou escrever aqui, PGBL. A gente vai falar com mais detalhes sobre PGBL nas próximas aulas dessa playlist, tá bom? PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. E só dando aqui um spoiler, esse plano ele permite com que o contribuinte, o investidor, ele pague menos imposto de renda no salário dele hoje para investir nesse produto para o seu futuro. Então é o governo falando assim, olha, vai lá, contribui para esse plano de previdência e ao fazer isso, você vai pagar menos imposto no presente e você vai juntar dinheiro para o seu futuro. É uma característica muito importante e bem atrativa desses planos de previdência que você vai entender ao longo das próximas aulas. Fechado? Então, para que essa aula não fique muito longa, eu vou encerrá-la por aqui, só com a introdução do que é a previdência oficial, e aí fica fácil você entender a previdência privada, porque o objetivo dela é complementar a oficial, tá bom? Aí, nas próximas aulas, a gente vai falar de características, de plano de tributação e tudo mais. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui aquele joinha esperto, deixa aqui um comentário, tá bom? E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, faz sentido que ele vai ajudar outra pessoa que você conhece? Então, pega o link, compartilha, distribui esse vídeo, faça com que ele chegue com mais pessoas, porque mais pessoas podem ser ajudadas por esse material. Fechado? E lembra de se inscrever, ativar a notificação para você não perder os próximos vídeos dessa playlist. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!